Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Você pode repetir isso? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus disse, ele estendeu a mão e disse, ou melhor, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? Esta porção que nós usaremos para nos alimentar nesta manhã. Lembrando, queridos, que a palavra que nós lemos, ela é viva, é a palavra de Deus. Então ela está apta para liberar sobre nós aquilo que é necessário ser liberado neste tempo, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos continuar caminhando, avançando e vivendo tudo aquilo que é propósito de Deus para ser vivido nesta terra. Semana passada eu falei com você, de uma palavra, mas algumas semanas atrás, eu falei com você a respeito de uma doença, de uma enfermidade, que ela foi observada há mais de 4.000 anos atrás. E Moisés fez esta observação e ele disse, naquela ocasião, a respeito de pessoas que foram abençoadas, viveram coisas gloriosas da parte de Deus, mas eles acabaram com que se esquecendo. E a Bíblia diz que aquela geração, na época de Moisés, conhecia Deus, mas a segunda geração já ouviu falar de Deus. A terceira nem conhecia e muito menos ouviu falar de Cristo. E esta enfermidade, este esquecimento, esta amnésia, ela acabou com que contagiando as pessoas, e ao longo da história ela foi contagiando as vidas, e nestes tempos ela continua, alcançando vida de pais, de mães, mulheres, homens, filhos, famílias inteiras. Elas têm se esquecido de Deus. Mas mais do que eu fazer esta observação, eu disse para você, eu li na palavra de Deus, eu trouxe e apresentei a você o remédio que está em Deuteronômio 6,4, que a palavra de Deus diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a ênfase desta mensagem foi exatamente essa: só existe um Deus, um único Senhor, que eu e você precisamos estar atentos. Nós não podemos esquecer que Ele é o único Deus nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer que Ele já deu início a uma grande obra nas nossas vidas. E esta instrução, e esse conhecimento, esse discernimento, esta revelação que nós recebemos do Senhor, ela precisa ser transferida para os nossos filhos e assim sucessivamente. A minha boca precisa proclamar as boas novas de salvação. Eu tenho uma função, e uma função importante: proclamar o Evangelho de Cristo, falar deste amor, falar que Jesus Cristo é a única solução
para as famílias. E nós vemos aqui nesta manhã, Jesus Cristo está diante de um homem que sai do meio da multidão e diz algo para Cristo: toca-me. Esta foi a ênfase deste homem leproso, que, na verdade, ele não era portador da amnésia, mas ele era portador de uma doença chamada lepra. E quando ele se apresenta diante do altar, diante deste Cristo curador, ele disse: toca-me. Ele entendeu, ele compreendeu que havia resposta ali para a vida dele. E é justamente porque ele creu nisso, ele disse: toca-me, porque esse toque vai fazer toda a diferença na minha vida. Ele não tinha amnésia, mas tinha uma outra enfermidade, e esta enfermidade, a lepra, ela tem uma figura na Bíblia. A Bíblia, se nós espiritualizarmos, nós vamos compreender que esta lepra, ela tem um significado espiritual, ela tem um significado bíblico, a insensibilidade. As pessoas que não têm sensibilidade para sentir, ainda que elas estejam se movendo, elas não conseguem sentir. Pessoas que perdem a sensibilidade. Olha para o teu irmão e diz: pessoas que estão perdendo a sensibilidade. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de pessoas que já não conseguem mais sentir. Sentir o quê? Aquilo que precisa ser sentido. Aquilo que pode fazer diferença na vida dela. E esta insensibilidade, ele é um sintoma da lepra espiritual. É um sintoma desta enfermidade que tem alcançado também pessoas que estão neste tempo caminhando sobre esta terra. Se alguma área, querido, da vida estiver com lepra, a sensibilidade desaparece. Ela não sente, e quando ela começa a perder. Percebe o que o Senhor está falando? As pessoas que perdem a sensibilidade, quando elas começam a perder, elas acabam que não sentindo as percas. Um leproso, quando ele está num estágio desta enfermidade, ele perde pedaços do corpo e ele não sente que está perdendo. E é justamente as pessoas que estão insensíveis, que já não estão mais sensíveis ao agir de Deus, à palavra de Deus, elas começam a ter percas e elas não conseguem discernir, perceber que está sendo roubada, que algo está sendo subtraído e que muitas vezes algo muito precioso está sendo subtraído da vida dela e ela não consegue. Pais insensíveis aos filhos. E muitas vezes as pessoas falam: você vai perder o teu filho, você vai perder o teu casamento, você vai perder aquele emprego, você vai perder o teu ministério. E as pessoas não conseguem perceber, porque elas não sentem. Elas estão leprosas espiritualmente falando. Elas não conseguem, as coisas estão sendo tiradas dela. E elas não conseguem compreender. E é justamente por conta desta insensibilidade que muitos cristãos estão perdendo o seu casamento. Filhos, a quantidade de casamentos cristãos que estão sendo desfeitos é muito grande. E isto fala de uma insensibilidade. As pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo ao seu redor. E é justamente por conta desta insensibilidade, por conta desta lepra espiritual, que elas não percebem que a coisa está caminhando para um abismo. E muitos, quando se dão conta, pisaram no abismo. E aí, filhos, só a misericórdia
de Deus, para poder reativar aquilo que foi desativado na vida delas. Somente Deus, na sua misericórdia, na sua graça, pode reverter uma situação dessa. Porque, queridos, a nossa vida, ela é composta de áreas. E são muitas as áreas das nossas vidas. Quando Deus enviou Jesus Cristo naquela cruz, foi justamente para fazer uma grande obra, uma obra plena, completa, para alcançar todo o nosso homem. E eu tenho dito isso para você. Jesus Cristo veio para fazer uma obra inteira nas nossas vidas. É justamente porque Ele veio fazer uma obra inteira que Ele entende que o nosso homem inteiro precisa estar ajustado, né? Equilibrado, nivelado, neste lugar aonde precisa estar para conhecer e para viver o propósito. Mas por conta da insensibilidade, as pessoas não têm ter essa percepção, elas não conseguirem sentir, é que o diabo tem alcançado, tem ganhado espaço na vida delas. E eu poderia aqui, queridos, citar centenas de exemplos que os cristãos, que muitas famílias cristãs estão vivendo e que não estão percebendo. Está sendo tocada e subtraído dela e elas não estão conseguindo discernir. A coisa está se avolumando e elas não estão percebendo o que está acontecendo. E quando elas conseguem ver alguma coisa, elas ficam desesperadas, correm buscar ajuda. E é claro, querido, que Deus, na sua infinita misericórdia, e a sua palavra também diz que aquele que busca encontra, se ele buscar realmente, perceber a tempo, algo novo acontece e Deus libera a misericórdia, Deus libera a sua graça e traz o conserto, traz o ajuste. Mas é aqueles que estão numa situação de avanço desta lepra, que os pedaços começaram a cair e elas não perceberam. Cai um pedaço do nariz, cai um pedaço da orelha, vai caindo os pedaços e a pessoa não tem sensibilidade para ver que o caos está se estabelecendo na casa, o caos está se estabelecendo no casamento, nos relacionamentos. A vida financeira já está difícil já de controlar. E as pessoas continuam perdendo e elas não conseguem perceber. E você sabe, queridos, que começam a argumentar e começam a culpar pessoas. Até o pastor entra no negócio, né? Porque é culpa do pastor, é culpa do líder de ministério, e assim elas vão culpando. Os pedaços estão caindo e elas não estão percebendo e elas vão culpando. E culpa o patrão porque não dá aumento, e culpa o vizinho porque faz barulho do lado, e ele vai culpando as pessoas. Enquanto ele vai culpando, os pedaços vão caindo. A destruição, o caos vai se estabelecendo na família. A paz vai se distanciando. A alegria já não está mais presente. E eu estou falando, na verdade, filhos, de homem de Deus e mulher de Deus, de uma família cristã, que por conta da insensibilidade, perde a capacidade de sentir, perde a capacidade de perceber. É interessante, amados, que nesta campanha, onde o Senhor está falando de fortalecimento dos vínculos familiares, Deus tem liberado uma palavra até que um tanto dura sobre as nossas vidas. Mas é uma palavra de despertamento, são mensagens de despertamento, para que nós, como povo de Deus, se estamos atentos, que nós venhamos ficar mais atentos
Bem porque a coisa é mais séria do que nós podemos compreender. O tamanho, a proporção destas investidas contrárias, elas são gigantescas. E quanto mais atento, melhor eu devo estar. Mas se eu estiver desatento, eu preciso abrir os meus olhos. E somente esta palavra, a palavra de Deus, quando é liberada em forma de despertamento, vai conseguir nos despertar desta insensibilidade, desta falta de comprometimento com Deus. Porque a igreja, pelo menos uma boa parte da igreja que habita nesta terra, ela está descomprometida com Deus, né? Eu converso com os pastores e eles enxergam a mesma coisa. E aí, queridos, eu preciso olhar para me saber se realmente essa lepra não está me alcançando. Porque eu também não posso me tornar um insensível. Eu preciso estar sensível ao toque de Cristo. E esta lepra, queridos, ela vai alcançando sutilmente algumas áreas da vida. E muitas vezes alguma área que não tem nem tanta importância, ou pelo menos para você não dá tanta importância, mas a lepra, a insensibilidade vai alcançando aquela área, daqui a pouco ela alcança outra, e ela vai alcançando, e ela vai tomando conta da vida da pessoa. E a pessoa, quantas pessoas talvez você identifique, que muitas falam para mim, pastor, eu não consigo orar mais. Eu até quero, mas não consigo me concentrar mais. Eu não consigo me prostrar ali, gastar um tempo com Deus. Pastor, eu leio a Bíblia, minha mente já foge. Eu leio 2, 3 palavras, daqui a pouco eu estou pensando numa coisa que não tem nada a ver. Isso aí é sintoma da insensibilidade. Pessoas que começam a se isolar dentro da igreja, começam a se isolar dentro da família. Isso são sintomas que a lepra está comendo a vida da pessoa. Eu tenho feito denúncias neste lugar. E hoje eu estou denunciando esta enfermidade. Eu estou falando em nome de Jesus. Ela está denunciada nesta manhã na tua vida, porque eu creio, queridos, que Deus te chamou, mas Ele te chamou para um grande propósito. Não é por conta do acaso que o Salmo 100 diz: eu te fiz, eu te tornei, eu te separei, você é povo meu, rebanho do meu pastoreio. Não é por força do acaso que Deus nos atraiu para si. É por conta de algo muito maior, que vai além da minha compreensão. Então eu preciso saber que se Deus está falando para mim, fique atento. É tempo de se despertar. Existe aí algumas doenças. A amnésia está aí se movendo. A lepra está querendo alcançar. Então eu preciso estar atento. Eu não posso ser indiferente às denúncias que Deus vai fazendo segundo a necessidade de um povo. Eu preciso me despertar para aquilo que Deus tem preparado para mim neste tempo. Pastor, eu estou percebendo, já há uma insensibilidade ativa em mim, realmente eu já não consigo mais sentir algumas coisas. Tem solução para isso? A verdade, queridos, que aquele homem que estava leproso, que era considerado uma pessoa que não poderia estar no convívio social, havia um lugar onde ele ficava, um lugar separado, mas a fé daquele homem, a determinação daquele homem fez com que ele se infiltrasse em meio à multidão. Ele creu, ele acreditou, ele confiou. É o que o salmista disse. Davi está falando: eu confio em ti, eu acredito.
O leproso, ele se apresentou para dizer algo para o Senhor. E o que ele disse foi algo bem simples. Me toca. Se você me tocar, pronto, está resolvido o meu problema. Então eu quero dizer para você, queridos, se há insensibilidade em alguma área da tua vida, Cristo é a solução. O toque de Cristo vai trazer à existência esta sensibilidade que nós todos necessitamos. Eu preciso estar sensível ao mover deste Deus. Eu preciso estar sensível à Shekinah, à unção de Deus na minha vida. Bem porque, amados, não é por conta de que eu vacilei, a lepra me alcançou e já não estou mais sensível, que Deus se afastou, que as mãos do Senhor se encolheram, os olhos de Deus já não estão mais voltados para mim, para minha casa. Deus sempre esteve presente, sempre estará presente nas nossas vidas. Deus nunca vai encolher suas mãos enquanto houver fôlego por misericórdia. Lá está o Senhor presente. O que nós precisamos é ter sensibilidade para sentir o agir, a presença de Deus. É certo que se Deus está se movendo de uma forma direcionada nesse tempo, uma forma específica neste tempo, é por conta de algo que Ele tem para te dar. Olha para o teu irmão e diz: irmão, Deus tem algo para te dar. Deus tem algo para nos oferecer. Você sabe, queridos, que esse é um dos poucos momentos que nós vemos Jesus Cristo não dizendo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, veja porque você teve fé. A questão ali era outra, era o toque. A cura ali estava no toque. Havia uma situação de insensibilidade. Somente o toque de Cristo poderia devolver aquela sensibilidade. Somente essa presença, esse toque do Rei poderia trazer existência, poderia reverter aquela situação de insensibilidade. Você sabe, queridos, por que as pessoas estão perdendo? Porque elas não estão percebendo, elas não estão sentindo a perca. Elas estão tão confusas que, exatamente, literalmente, como um leproso mesmo, cai um pedaço da carne, do corpo, a pessoa não percebe. Ela não tem sensibilidade para perceber o pedaço da carne caindo. E é o que eu falei para você. As pessoas estão falando: você vai perder o teu casamento, cidadão, acorda! E ele não tem sensibilidade para ver isso, para perceber esse caos se estabelecendo no casamento, esse caos se estabelecendo na vida financeira. E assim, isso vai se avolumando na vida da pessoa. Mas eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. O mesmo Cristo que estava ali, que disse naquela ocasião: eu quero, é o mesmo Cristo que está aqui nesta noite para dizer para você: eu quero te tocar, eu quero te tocar, é minha vontade te tocar. Jesus Cristo, Ele quer nos tocar, Ele quer nos fazer sentir aquilo que eu não estou sentindo, Ele quer arrancar esta insensibilidade da minha vida, para que realmente eu venha sentir o que precisa ser sentido. Jesus falou quinta-feira passada: é tempo de despertamento. Aleluia, porque chegou um tempo novo. Mas esse despertamento vai abrir a tua visão. Glória a Deus, porque eu vou conseguir enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Isso também, numa outra linguagem, está falando
da insensibilidade, da lepra. Porque o marido que não está vendo o casamento ir para o beleléu, que não tem sensibilidade para perceber, precisa ter os olhos abertos para enxergar. Então, pastor, é tempo. O Senhor está falando para nós. É tempo. É tempo de despertamento. Esse despertamento vai gerar abertura da tua visão. E quando você abrir os teus olhos e enxergar, não vai faltar disposição no teu coração para você se apresentar diante do Senhor. Senhor, me toca. E Ele vai dizer a mesma coisa para você. Eu toco sim, vem aqui. E esse toque, queridos, vai deixar você tão sensível. A percepção das coisas vai ficar tão apurada na tua vida. Você vai olhar ao teu redor e você vai saber exatamente o que está acontecendo ao teu redor. É o que a insensibilidade impede. As pessoas não conseguem ver o que está acontecendo à sua volta. E por não ver, ela fica vulnerável aos ataques, às investidas. Eu estou lá, não estou percebendo nada. Aí vem um cidadão, rouba um aqui. Aí vem o outro daqui, rouba. Eu não estou percebendo, não estou sentindo nada. As coisas estão acontecendo. Filadélfia, ao qual eu e você fazemos parte. Essa doença da lepra já está repreendida da nossa vida em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus que o toque da mão de Cristo já está sendo liberado nesse lugar, nesta manhã. Ah, queridos, quem deixar curar, com certeza, vai viver aquilo que Deus preparou para este tempo. Deus tem falado, é tempo de pisar terras novas, é tempo de viver coisas novas, é um tempo de amadurecimento, de crescimento, é um tempo de restituição. Então eu estou dentro, Deus, eu quero isso para mim, vai ser restituído. Mas o que precisa ser, não sei, talvez seja o teu ministério, talvez seja o teu relacionamento com a tua esposa ou com o teu esposo. Talvez seja a restituição financeira, não sei. Eu penso que a partir deste toque que você hoje permitir, é que os teus olhos vão se abrir para ver o que está errado, o que está desconfortável na tua vida. Você sabe, filho, que faz parte da vida do leproso perder. Faz parte da vida do leproso perder. E é por isso que essa doença não pode me tocar. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele pensou em criar, eu fui o primeiro pensamento dele. E Deus tinha um propósito para a criação da minha vida. Aliás, fala o teu nome. A Bíblia diz que antes que o mundo fosse mundo, Ele já te chamava por nome. Então, filho, você é a obra-prima dessa criação. E por conta disso foi criado para ganhar e não perder. Eu fui criado para dar certo, para funcionar. Fala para o teu irmão, irmão, você foi criado para funcionar. Foi criado para dar certo. Fala para ele, você não é acidente de percurso não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pastor, o que você está querendo com tudo isso? Eu não estou querendo nada. Quem está querendo é Cristo. Ele quer tocar você nesta manhã. Se você quiser o toque do Senhor, Ele vai trazer sensibilidade às áreas da tua vida. E quando alguém vir roubar, você vai perceber logo, opa, tira esta mão ladrona de mim. Porque isso é meu. Filho,
Deus te deu algo naquela cruz. É teu. Esta herança é tua. Ela foi conquistada para você. É para a tua casa. Você tem direito a ela. Ela já está disponível. Mas precisa ter sensibilidade para perceber aquilo que é meu em Cristo Jesus. Para que eu possa tomar posse da minha herança. Quando Moisés chegou num lugar, junto com o povo, um lugar chamado Cades Barneia. Aquele lugar, ele tem uma figura espiritual. Lugar de decisão. É naquele lugar que o povo precisava tomar uma decisão. Eu vou invadir essa terra e me apropriar, porque é promessa de Deus, ou eu vou me acovardar? Eles precisavam tomar uma decisão. E você sabe, queridos, que chegou ali, mandaram os espias. Eram 12, vai sondar a terra. E eles chegaram diante daquela terra e eles ficaram maravilhados. Essa coisa é boa demais. Olha os frutos disso. Olha que coisa tremenda esta terra. Mas 10 deles disseram, isso é tremendo mesmo. Mas existe gigante também. E aqueles 10 se acovardaram. E eles vieram com a notícia, a terra é boa, mas não dá para tomar posse. A coisa lá é meia complicada. Aquele cidadão olha para nós e é como nós fôssemos gafanhotos. Eles estavam olhando o problema como que aquele problema fosse maior do que o Senhor que prometeu aquela terra. Eles se acovardaram e mais do que se acovardar, eles contaminaram o povo. Mas havia 2 valentes ali. Havia 2 homens de fé ali. Havia 2 homens posicionados. Josué e Caleb era o nome deles. Homem de fé, homem de Deus. Homem que discerniu, essa terra é nossa. Vou tomar posse. Você sabe, queridos, que aqueles 2 entraram naquela terra e se apropriaram. Aquela geração que saiu do Egito, somente eles 2. Por quê? Porque se acovardaram. Eles estavam com lepra. Eles não tinham sensibilidade para perceber que Deus era com eles. Que aqueles gigantes que estavam lá, eles não eram suficientes para reter a promessa de Deus. Há uma promessa, filho, da parte de Deus para você e a tua casa. E em nome de Jesus Cristo, se tem havido na tua vida insensibilidade para você perceber que esse Deus é maior do que qualquer gigante que se apresenta. Outro dia Deus falou aqui para nós também, eu vou levantar vocês para vocês verem acima do gigante. São homens que se posicionaram, estou aqui, toca-me. Você sabe que é vontade do Senhor tocar cada um de nós nesta manhã. Pastor, você precisa ser tocado? Ah, com certeza. Eu preciso desse toque também. Louco é aquele que disser, não, que isso? Está tudo certo. Deus está te oferecendo algo, um toque. Esse toque vai gerar sensibilidade, percepção, força, discernimento, direção para a tua vida. E tudo aquilo que estava tentando te consumir vai ser arrancado da tua vida, vai cair por terra toda obra contrária, todo o poder das trevas, toda cegueira, toda maldição que tenta assolar a tua vida por conta desse toque. Imagine, querido, a vida daquele leproso, isolado da sociedade. A vida dele estava caindo em pedaços. Eu penso que havia depressão, angústia na vida dele, porque viveu um caos daquele. Que mente que consegue manter um equilíbrio. Imagina, filha, pedaço cai. Imagina, teu nariz cai o pedaço do dedo. Mas ele recebeu um sinal, eu creio.
Algo testificou no coração dele. Chegou o tempo. Este é o tempo da minha oportunidade. Eu estou falando para você nesta manhã. Este é o tempo da tua oportunidade. Olha para o teu irmão e profetiza sobre a vida dele, irmão. Esse é o tempo da tua oportunidade. Não perca. Não perca a tua oportunidade, porque Deus está te dando nesta manhã uma grande oportunidade de te fazer perceber, de te fazer sentir o que precisa ser sentido. Porque Deus está fazendo isso, será? Só existe uma razão. O amor tal que Ele sente por você. Um amor que não se compreende humanamente falando. Um amor intangível. É por conta desse amor que Ele está te falando. Eu quero tocar você.